Olá, galerinha da EJA, como estão vocês? E aí, como estão os estudos? O que andam fazendo? E aí, pessoal? Tem acessado o portal? Fizeram as atividades? Enviaram para o professor de vocês? Vamos lá, galera, deixe de comodismo, vamos levantar, vamos procurar fazer. Vão lá no portal, vejam lá o material que tem de vários colegas, né, de vários professores. Está um material ótimo, muito conteúdo de vocês e outros conteúdos diferentes que também serve, né, como material de apreciação que vocês vão ter muito em aprender muita coisa com esse material lá. Acesse lá o portal Estudo em Casa Cabaninha que vocês vão ter. E das nossas aulas também. As nossas aulas também estão lá. Hoje a nossa aula de português é sobre artigo. Está lá no livro de vocês na página 60. Acompanhe. 661, tem todo lá esse assunto. Acompanhe, vamos rever aqui um pouquinho do artigo. No material aqui que preparei para vocês. Nossa capa de entrada, né? EJA modular, EJA educação de jovens e adultos. O nosso tema aí hoje é artigo. Vamos saber o que é um artigo, né? É a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica ao mesmo tempo o gênero, o número e o grau. Vamos lá viajar. Os definidos determinam o substantivo de maneira precisa. Os definidos são o, a, os e as. Exemplo aqui. A cadeira está quebrada. A cadeira está determinada. Não é uma cadeira qualquer, e sim a cadeira. É uma individual, é a cadeira. Exemplo. Eu matei o animal. O O aqui está determinando, não matei todos de uma forma generalizada, e sim o animal específico. Então, os definidos é para definir, né, uma maneira, algo que realmente você está falando ou dizendo. O lápis, a mesa, entendeu? Está determinando. Agora vamos ver um pouquinho dos indefinidos. Determinam os substantivos de maneira vaga. Uma, uns e uma. Exemplo, eu matei um animal. Não especifica qual animal, qual tipo, quem foi. Então, é por isso que ele está dizendo aí que não está definindo, está indefinido aí. O segundo exemplo aqui, uma cadeira está quebrada. Não define também qual das cadeiras está quebrada, qual foi a cadeira, quem é a cadeira que está quebrada. Está dizendo que tem alguma. Combinações dos artigos. É muito presente a combinação dos artigos definidos e indefinidos com preposições. Este quadro apresenta a forma assumida por estas combinações. Aí aqui vamos ver aqui o quadro, né, com os artigos e as combinações, que junto com as preposições. Preposição a combina com o artigo os, os, as, uma e uma. A preposição de combina com o artigo ao, aos, as, e não tem mais. A preposição em combina com dó, dós, dá, das, dum, duns, duma e dumas. A preposição por tem um sentido de per,
nó, nós, na, nas, num, nos, numa, numas. E temos aí também pelo, que é o artigo que combina com pelos, pela e pelas. É essa determinação aqui, é dessa preposição que também surge esses quatro aqui, dos definidos. Observações. As formas a e as indica a fusão da preposição a com o artigo definido a, que ficou este a craseado aqui, diferente para lá. Essa fusão de vogais idênticas é conhecida por crase. Segunda aí a observação. As formas pelo ou pela resultam da combinação dos artigos definidos com a forma p, que equivale a por. Então, é esse sentido aqui que dá pelo, pela rua, pelo bosque. Outra observação aí. Considera-se obrigatório o uso do artigo depois do numeral. Exemplo aqui com ambos. Está indicando aqui, né? Ambos os, olha aqui, garotos decidiram participar das Olimpíadas. Ambos quer dizer, né, os dois, ou mais de um. Nomes próprios indicativos de lugar admitem o uso do artigo. Outros não. Temos aqui os exemplos, né? Tanto de um que emprega o artigo e outro que não vai. Como São Paulo. São Paulo não precisa de nenhum artigo aqui especificando ele. Já o Rio de Janeiro, sim. Venezuela, não tem também. Mas o nome Bahia, sim. Tem o azinho aqui, né? O artigo intensificando ela. Quando o indicativo no singular ou o artigo definido pode indicar toda uma espécie. O trabalho dignifica o homem. Qual é a espécie aqui? O homem. Então, ele fez esse poder, né, de indicar, de definir aí a espécie. Qual é a espécie? A do homem. No caso de nomes próprios, personativos, denotado, a ideia de familiaridade ou afetividade é facultativo o uso do artigo. Exemplo, Cristina é a mais extrovertida das irmãs. É a mais, então está intensificando. O Pedro é o xodó da família. Então, também está intensificando a afetividade, né, de familiaridade. Todas as duas ficou aqui. Tanto o A deu essa entonação mais forte e o O também, para dizer que é o xodó, que é o bibelozinho da família. No caso de os nomes próprios personativos estarem no plural, são determinados pelo uso do artigo. Os maias, os incas, os astecas. Então, ele determinou aí, né, um estado que já vinha no plural. Usa-se o artigo depois de pronome indefinido, todo ou toda, para conferir uma ideia de totalidade, sem uso dele, que é o artigo, o pronome assume a noção de qualquer. Toda a classe parabenizou o professor. A sala todo o quê? O parabenizou. Então, toda a sala parabenizou quem? O professor. Toda a classe possui alunos interessados e o professor também. Então, o professor. Então, sempre o a,
vem para fazer essa ideia de totalidade. Antes de pronome possessivo, o uso do artigo é facultativo. Adoro o meu vestido longo. Ele está aqui com o sentido desse aqui agora. Ele pode ser facultativo, não, pode vir ou não, mas tem o mesmo sentido. Olha lá sem ele agora. Adoro meu vestido longo. O O saiu tranquilamente. Tá ali naquela frase só para dar esse sentido, né? Pode ser ou pode não ser. A utilização do artigo definido pode indicar uma ideia de aproximação numérica. Exemplo: o máximo que ele deve ter é uns 20 anos. Então, deu esta ideia aqui de aproximação numérica. Uns 20 anos, mais ou menos, né? É assim que a gente sempre fala. O artigo também é usado para substantivar palavras oriundas de outras classes gramaticais. Não sei o porquê de tudo isso. Uma forma de explicação, de uma afirmação do porquê aconteceu aquilo, né? Não sei o porquê de tudo isso. Então, está substantivando uma classe oriunda. O porquê, uma pergunta, né? E agora o nosso desafio. Complete as frases com os artigos adequados. Vocês vão colocar aqui os artigos que combinem no meio dessas frases. Está facílimo, fácil, um docinho, tá? Um docinho. Nossa mensagem da semana, o link da atividade. Façam, envie para o professor de vocês. E aqui a mensagem. Seu futuro depende de muitas coisas, mas principalmente de você. Então, corra atrás, vá à luta, é com você agora. É você quem pode fazer a diferença. Certo, galera? Tenham todos uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.